Bom, a corrida eleitoral já está assim, ó, batendo na porta. A gente teve fatos importantíssimos nos últimos dias, prisão de Jair Bolsonaro, frases cada vez mais diretas de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. São novos elementos e que podem repercutir na corrida eleitoral que acontece no ano que vem, mas já está rolando. Quais são os desdobramentos disso tudo e como esta corrida cada vez mais precoce, cada vez mais acontecendo, impacta a economia? Sobre tudo isso, a gente conversa com Bruno Rizzi, que é sócio da Fato Inteligência Política. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente nos estúdios da CNN. E aí, dá para dizer que a corrida eleitoral já começou? Boa tarde. Boa noite já. Boa noite, Naka. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Obrigado a todos da CNN. Sem dúvida nenhuma, já começou. A gente tem o costume, né? Virou até clichê falar que a corrida eleitoral já se iniciou, mas mais do que nunca agora foi dada a largada e já tem gente correndo na frente, né? Então, a largada foi determinada por que fatos e quem é que já está nessa pista, além do presidente Lula, que já disse, depois ele até se arrependeu, né, de ter falado lá na Malásia, eu acho, ou Indonésia, que estava na corrida, ele meio que se arrependeu. Mas então, o que deflagrou, qual foi o estopim dessa corrida começar e quem já está na pista? Pô, quem está na pista, como você mesmo falou, presidente Lula, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca candidato, a gente já afirma isso já há algum tempo, mas é importante a gente lembrar também que o presidente Lula vem dando sinais e vem comentando algumas questões, cada vez mais desapegando a questão de, se eu estiver bem, como você mesmo falou, Naka, a declaração ali recente que se colocou 100%, depois deu uma recuada para dizer que diminui um pouco o telhado de vidro ali, mas sem dúvida nenhuma é candidato, mesmo com uma rejeição ainda alta, isso mais do que o motiva para ser candidato, né? E agora existe essa definição ainda da situação em definir a chapa. Né? Então, existem alguns imbrólios ainda envolvendo a possibilidade de Alckmin ser o vice ou não. Talvez a decisão de São Paulo interfira, inclusive, na situação. Por que eu falo isso? Porque uma possível saída de Tarcísio do cenário de São Paulo pode fazer com que o PT, a situação, queira ocupar essa disputa em São Paulo usando, talvez, Geraldo Alckmin. Então, é uma possibilidade que existe. Então, a largada foi dada por conta do incumbente ser ali sempre o favorito para ganhar as eleições. Por mais que a gente tenha mudanças no mundo todo com relação a isso, existe uma preferência para o incumbente. Então, a existência desse incumbente com o desejo de se recandidatar foi o ponto de partida. Porém, mesmo esse incumbente ainda com algumas questões para resolver. E do outro lado, a oposição segue bastante bagunçada, tentando ainda definir quem será o cabeça de chapa, enquanto a situação acaba fazendo esse voo solo. E muita discussão, que a gente vai falar bastante aqui, para essa questão especificamente da oposição, essa indefinição desse nome. Você falou, Bruno, cabeça de chapa. Será que vai ter um cabeça de chapa escolhido ou ele vai ser circunstancial? Por que eu pergunto isso? Porque, como você mencionou, né? Por enquanto, não há uma organização e uma definição do tipo, vamos com esse daqui. Quem que está na pista aí que pode ser considerado um possível candidato da oposição? Perfeito. A questão da prisão de Jair Bolsonaro, a efetiva prisão na Polícia Federal há pouco mais aí de uma semana, trouxe um impacto bastante relevante para a questão de definição e de passagem de bastão. Né? A questão da famosa bênção de Jair Bolsonaro se tornou ainda mais complexa. E por quê? Porque antes, em casa, na prisão domiciliar, Bolsonaro recebia quem ele quisesse. Obviamente, com o aval do STF, mas com uma liberdade de prazo de permanência, de dias, horários, etc. e tal. Toda essa articulação e todas essas conversas para uma possível bênção e existir o ato de passar esse bastão foram relativamente reduzidas, uma vez que agora na Polícia Federal ele está em uma prisão.
e, portanto, tem visitas 2 vezes por semana e vai priorizar ali 1, 2 pessoas que vão ter acesso a essas visitas, né? Antes ele abria um leque maior justamente para articular. Então, muitos acham que a prisão foi o gatilho para que se resolvesse a questão. Não é o que a gente tem visto. A gente tem visto até uma situação oposta a isso pela dificuldade dessa bênção. O ato de abençoar, né, se tornou ainda mais dificultoso. E o pior, a prisão efetiva para Bolsonaro é realmente a questão de honra da manutenção do seu sobrenome nas eleições e na política. Uma vez que preso e inelegível, o desaparecimento do nome Bolsonaro se torna cada vez mais palpável. E isso preocupa demais o clã, a família. Portanto, hoje, como a gente viu há poucos dias, poucas semanas, o nome de Flávio Bolsonaro surgir com mais ênfase e talvez sendo uma natural passagem de bastão, sim, possa ser algo bastante provável, uma vez que você manteria esse nome, esse sobrenome no caso, nessa disputa. Por outro lado, muito se fala, e o mercado tem um desejo muito grande por Tarcísio de Freitas. Isso já é cada vez mais evidenciado. E Tarcísio vem falando e cada vez mais dando declarações de um candidato. Pois ele tem o desejo de ser candidato, mas talvez não para 2026. Talvez um projeto para 2030. E aí, quem está acelerando, porque uma vez que ele se posiciona agora para ser um candidato, naturalmente é algo que alimenta o ego dele, né? É algo que ele vai gostar de ser saudado como um possível presidenciável. Por outro lado, existe um projeto na política, existe uma reeleição em São Paulo com grandes chances de vitória. Muitos falam até de chances de vitória em primeiro turno. Abrir mão desse projeto, de um estado tão relevante, para se candidatar e poder até perder essas eleições e ficar sem nenhuma das 2 cadeiras, é algo que ele coloca na balança. Diferentemente de alguns aliados, que enxergam a oportunidade de Tarcísio de se candidatar a presidente e o motivam para tal justamente por ver a oportunidade da cadeira de São Paulo ficar vaga. Ou seja, essa cadeira de São Paulo, ela é desejada por exemplo, uma pessoa que já declarou isso publicamente, Gilberto Kassab, uma das mentes mais, um dos articuladores mais hábeis que a política brasileira já viu na sua história. Ele já demonstrou mais de uma vez que, olha, Palácio dos Bandeirantes pode ser um assunto, um lugar ali que ele gostaria de ocupar, ao mesmo tempo que o próprio governo federal vê uma oportunidade. Agora, Bruno, o que deve fazer Tarcísio decidir se sairá candidato em 26 ou 2030? É apenas a bênção? Ou, por exemplo, a popularidade do presidente Lula lá em março, abril, pode ser um fato também definidor para ele? A questão da popularidade, ela é muito relevante e pode ser, sim, levada em conta. Porém, pelo que a gente tem acompanhado desde o início do governo, o presidente Lula, ele consegue trabalhar ali com um piso e um teto de rejeição e aprovação, no caso, que são patamares ali que dificilmente saiam muito desse nível. Então, para a gente ver uma queda de popularidade tão grande, tão relevante a ponto de mudar uma percepção, isso pode ser algo bastante complexo de acontecer. É possível e motivará Tarcísio. Agora, não é o elemento principal. O elemento principal, sem dúvida nenhuma, eu afirmo para você e para quem está nos assistindo aqui, que é a bênção, a passagem de bastão via Jair Bolsonaro e seus familiares. E mais, a não passagem de bastão, a não sinalização muito clara e evidente de Jair Bolsonaro a Tarcísio de Freitas o fará não ser candidato. Por quê? Nesse momento, especialmente nesse momento do último sábado, do momento da prisão, da sexta-feira, né, retrasada, até agora, o principal fato que está sendo considerado pela família Bolsonaro, pelo clã Bolsonaro, é passar uma risca no chão e definir muito bem quem agora é aliado e quem é um mero aproveitador dessa situação. Ou seja,
Eles querem ver nesse momento quem coloca a cabeça para fora e diz: eu sou o candidato. Ao mesmo tempo que quem fizer isso, sem uma bênção de Jair Bolsonaro, estará cometendo ali praticamente um suicídio político. Porque Bolsonaro tem o poder, e já mostrou, de arrasar a carreira política de quem vai contra a sua ideia, a sua ideologia e aos seus princípios políticos. Essa capacidade da família Bolsonaro de... Porque existe uma base eleitoral da família Bolsonaro, né? Obviamente do pai, né? Mas que também está aí na órbita dos filhos, muito coesa e muito fiel, assim, com uma fidelidade absolutamente fora da curva para os padrões brasileiros, que não costumam ser muito fiéis, né? Esta característica torna, caso haja um candidato de direita que não tenha uma bênção, um fator que vai fazer com que a família Bolsonaro eventualmente gaste mais sua energia para tentar desfazer a outra candidatura de direita do que tentar uma eleição contra Lula? Ótimo ponto. Inclusive, esse é outra questão que a gente trabalha bastante, tem muita cautela ao analisar lá na Fato, que é essa possível grande chapa, né, bem entre aspas aqui, mas essa grande chapa, essa grande organização de direita. Toda a articulação de direita pró-Brasil, né, como eles mesmos se auto-intitulam, é algo muito controverso, uma vez que existe esse desejo da família Bolsonaro em se manter ali, existe um desejo de eleitores em ver o nome, no caso, sobrenome, Bolsonaro nas urnas, a ponto de os mais radicais dizerem que não votarão no candidato que escolher ser o representante de Bolsonaro, né? Com o próprio Tarcísio, existem muitas manifestações dizendo: se Tarcísio for, ele está traindo Bolsonaro, porque ele quer assumir esse legado. Portanto, não vota em Tarcísio. Claro que daí essa migração do voto para Lula são outros 500. Mas essa ausência de um voto, numa eleição que a gente já viu, já tem acompanhado e que novamente será de quem tem uma menor rejeição, qualquer detalhe conta muito. E no caso, será favorável ao presidente Lula, uma vez que essa pessoa pode talvez se abster de votar. E isso é muito favorável para a situação. Então você tem essa questão muito delicada e que envolve esse desejo da família por saber, Naka, esse é um ponto fundamental da gente trabalhar aqui. Bolsonaro e seu clã, sua família, sabem que Tarcísio é um cara melhor articulado do que o próprio Bolsonaro, que tem relações e desejos de vê-lo na presidência muito mais evidentes e muito maiores do que o próprio Jair ou alguém de sua família. A própria rejeição que o sobrenome Bolsonaro carrega é maior. E a família consegue enxergar isso. E se coloca na posição de preso, inelegível, com uma pessoa mais bem capacitada, eu costumo até brincar que é como você sair de licença do trabalho por alguns anos e escolher para ocupar o seu lugar temporariamente aquele mais bem preparado disparadamente. Meu amigo, quando você voltar, vão falar: pô, que legal, pode pegar suas coisinhas e sair, porque não tem mais espaço para você. Existe esse receio. Inclusive, eleitores consideram que Tarcísio, isso é uma frase que a gente tem até acompanhado nos monitores de rede social, de que Tarcísio não é o candidato de direita, uma vez que se relaciona bem, por exemplo, com o STF, com o próprio ministro Alexandre de Moraes, que, por sua vez, criou-se essa imagem de Alexandre de Moraes como o STF mais alinhado a Lula. Mas, por outro lado, a realidade é que a figura de Bolsonaro mexeu os ponteiros a ponto de existir toda essa atenção em torno de Bolsonaro como talvez o inimigo, além das ideologias que já haviam. Porque quando a gente olha no passado e coloca o histórico político de toda a questão, a gente vê, por exemplo, Alexandre de Moraes como um cara que foi secretário de Segurança Pública,
né? Foi um cara indicado pelo Temer, né? Então, assim, ele não é um cara de Lula, ele é um cara que surgiu Bolsonaro e, por coincidência, né, ambos estavam do mesmo lado. Mas quando você torce para fazendo uma analogia bastante simplista, mas não é porque eu e você torcemos para o mesmo time que somos aliados, parceiros e amigos. Nós temos um ponto de apoio circunstancial. Uhum. E é isso que acontece. Então, existe esse receio da família e dos próprios eleitores. Muito bem, olha, não tem novela, não tem série, não tem nada que seja mais emocionante do que isso. Os próximos meses serão, assim, eletrizantes. A gente conversou com o Bruno Rizzi, sócio da Fato Inteligência Política. Bruno, agora você aprendeu o caminho daqui. Vou te chamar mais vezes porque vai ter muita treta para a gente comentar e analisar ao longo dos próximos meses. Bruno, obrigado pela conversa. Obrigado, Maca. Obrigado a todos que nos assistiram aí. Vai ser um prazer. E sim, tem muitos capítulos dessa série aí que estão para rolar e vai ser muito bacana poder vir comentar mais um pouco aqui sobre isso. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, boa semana.